Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Saúde Animal, que se realiza todas as quintas-feiras às 6h30 da matina, aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir pelo site www.vibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares e constelações familiares na veterinária, beneficiando os animais de companhia, os animais de estimação e outros animais também. Estou aqui na rádio há cerca de 18 anos, fazendo esse programa que envolve homeopatia, terapias integrativas, psicanálise, relação tutor-tutelado e as constelações familiares, a visão sistêmica, Bert Hellinger, enfim, todos esses assuntos que nós abordamos aqui no nosso programa. E hoje eu gostaria de falar sobre a eutanásia, Porque o tema do programa hoje, por que não fazer a eutanásia nos animais? Por que não fazer? E a pergunta que eu faço também é, por que fazer? Por que fazemos a eutanásia? Nós, médicos veterinários, somos os únicos profissionais da área de saúde que temos autorização legal para aplicar uma técnica que até então a gente achava que era humana. Será que é humano mesmo eutanasiar um animal? Alguém pode dizer assim, puxa vida, mas o animal está sofrendo, o animal isso e aquilo. E eu pergunto, as pessoas não sofrem? Por que na medicina não tem eutanásia? Não, mas eu também sou a favor da eutanásia em pessoas. Será? Será que é mesmo? Será que a dor e o sofrimento que uma pessoa passa numa condição de doença não é talvez a última forma didática que a pessoa tem de olhar em direção a uma série de coisas que a pessoa nunca olhou na vida? Não é nos últimos momentos, às vezes, da vida de um indivíduo que viveu 70, 80 anos, não é nos últimos dias, não são nos últimos dias que a consciência se abre para os grandes aprendizados que a vida lhe deu? Ou que a vida tentou lhe dar e a pessoa nunca, então, havia percebido? Será que não são nos últimos 3 dias de vida de uma pessoa que ela não abre a consciência e passe a entender o valor da vida de fato? Sendo que a vida toda ela correu atrás de dinheiro, de comprar apartamento, comprar carro novo, e o essencial na vida ela às vezes nunca olhou. E aí eu vou tirar a oportunidade de aprendizado desse indivíduo? Não. Ah, mas o animal não tem nada a ver com isso. Tem. Tem sim. Eu sempre digo que eu trabalho há 29 anos com clínica, com consultório, e durante 23 anos, mais ou menos 23 anos, eu fiz eutanásia. E eu não foram muitas pelo tempo que eu trabalhei, porque eu sempre fui muito criterioso, eu já tinha, em parte, essa consciência. E me lembro de várias vezes o cliente sair bravo do consultório, batendo a porta do consultório, ou a ligação, quando eu disse que eu não iria eutanasiar aquele animal naquele momento. Veja, eu disse que eu não iria eutanasiar aquele animal naquele momento, que eu entendia que não era o momento de se fazer isso, que havia ainda alguma esperança de melhora, de recuperação da saúde e tudo mais. Era isso que eu sentia. No entanto, eu fiz eutanásias, e não foram poucas, obviamente em 23 anos. Agora, hoje eu não faço mais. Depois que eu estudei, me informei e aprendi que não é uma técnica que tira o sofrimento do animal. É uma técnica que tira o sofrimento e o não gastar do tutor. Foi isso que eu vi na grande maioria das eutanásias que eu fiz.
O animal estava sofrendo? Sim. Havia como diminuir o sofrimento do animal? Sim, era o que eu fazia. Utilizava analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos. Se o cliente não tinha dinheiro, eu facilitava ao máximo para tirar o sofrimento do animal, diminuir. No entanto, o que eu percebia é que a pessoa não estava pensando no animal, estava pensando nela. Ela não queria mais manter aquela situação. Ela não dava conta de olhar para o animal daquele jeito. Ela não queria mais aquele animal daquele jeito. Enquanto o animal estava pulando, brincando, né, correndo, pegando a bolinha com o neto, não sei o que, com o filho, o animal servia para alguma coisa. Mas quando o animal deixou de ter essas atividades lúdicas e felizes, a pessoa não quis mais. Isso não é amor. Não é assim que tratam os animais. Então, as pessoas queriam que fizesse eutanásia para aliviar o sofrimento delas e não do animal, em primeiro lugar. E outra, grande parte delas não queria mais gastar com o animal, ainda que tivesse dinheiro, e não foram poucos os casos de gente que tinha dinheiro e não queria gastar com o animal. Pelo contrário, o que eu vi foi muita gente sem dinheiro e que mantinha o tratamento do animal, a gente ajudava financeiramente, cobrava o mínimo possível e a pessoa que não tinha dinheiro estava lá cuidando do animal muitas e muitas vezes. Então, pessoal, eu entendo que a eutanásia é uma prática que deveria ser abolida da medicina veterinária. Entendo eu que dessa forma a gente não ajuda nem o animal e nem as pessoas. Até porque, eu vou usar um argumento bastante interessante. O médico veterinário se orgulha de fazer medicina, de se especializar, medicina veterinária eu estou dizendo, de se especializar, de abrir um consultório, né? Eu vejo aqui em São Paulo o médico veterinário atendendo de um jaleco impecável, de gravata, uma clínica linda, a pessoa foi para os Estados Unidos, maravilhoso, engraçado. Nessa hora, os médicos veterinários copiam à risca a medicina. No entanto, na hora que eles injetam um medicamento para eutanasiar o animal, eles não copiam a medicina. Na hora de fazer eutanásia, eles não são médicos, porque médico não faz eutanásia. Então, ou a gente faz medicina, ou a gente não faz medicina. Ou a gente é médico, ou a gente não é médico. Então, se queremos copiar os médicos, e eles são um exemplo, eu digo isso, ótimo. Então vamos estudar como os médicos, vamos nos preparar como os médicos, vamos nos especializar como os médicos, vamos ter tomografia, vamos ter equipamentos, vamos ter exames complementares, laboratórios, vamos atender como os médicos. Ótimo, só que médico não faz eutanásia. Então eu acho que tem alguma coisa errada. Ou a gente, de fato, quer exercer a verdadeira medicina veterinária e tratar do paciente até esgotar todos os recursos, dando para esse paciente todo o conforto possível no limite da medicina veterinária, ou a gente não vai ser médico. Eu acho que só tem essas duas opções. Outra coisa, o veterinário faz a eutanásia e fica um buraco na vida dele. O tutor faz a eutanásia no animal dele e fica um buraco no lugar dele. A gente tem condições de atender esse tutor depois? A gente dá o amparo emocional que o tutor precisa? Aí você pode falar, mas isso não é o serviço do veterinário. Eu digo sim. Cabe a você também, médico veterinário, dar o apoio que o tutor precisa. E você tem condições de dar esse apoio? Não. Você não tem condições de dar esse apoio. Sabe por quê? Porque você também não busca ajuda. O que cabe ao médico veterinário, ao médico humano, a todos os profissionais da área de saúde, a todas as pessoas do planeta Terra, seja veterinário, seja o porteiro, seja o lixeiro, seja o engenheiro, seja o juiz, seja o promotor, seja quem for, é fazer terapia. É buscar minimamente se conhecer.
conhecer o seu sistema familiar e minimamente se desemaranhar das questões que todos nós estamos plenamente emaranhados. E eu digo isso de experiência própria. A minha vida mudou completamente quando eu olhei para mim através da terapia, que eu iniciei com uma psicóloga, isso há 10 anos atrás. Isso fez toda a diferença na minha vida. Foi aí que eu percebi que as eutanásias que eu fazia me deixavam uma pessoa vazia. Que as condutas que eu tinha no consultório muitas vezes me deprimiam. E aí a gente vê colegas lidando com questões do alcoolismo, drogas, depressões, dificuldades graves financeiras, desilusões, decepções. E a gente pergunta assim, como veterinário, eu me perguntava, eu estou dizendo isso porque eu passei por tudo isso, tá? Eu perguntava assim, mas o que acontece comigo? Bom, o que acontece comigo é que eu não me olho. E cada atitude dessa que eu tenho no consultório é muito pesado para mim. É muito pesado decidir quem vive e quem morre. Eu não tenho essa função, eu não tenho essa obrigação. O médico humano não passa por isso. Ele não passa por esse questionamento. É por isso que eu chamo a atenção que a única profissão que faz, que utiliza dessa técnica é a medicina veterinária. E, portanto, é muito próprio da nossa profissão esse sofrimento do veterinário. Tanto é verdade que somos recordistas em suicídio. No Brasil não temos estatística, mas na Inglaterra é 38 para cada 100 mil profissionais. É altíssimo. Estamos no topo do índice de suicídio, os médicos veterinários. E quando eu digo isso, as pessoas, especialmente quem não é veterinário, porque quem é veterinário já tem essa informação, elas pasmem, elas ficam boquiabertas, porque ela fala, poxa, uma profissão tão linda, lidar com animais. Quem falou que a gente lida com animais? A gente lida com o ser humano todos os dias, com as dores da alma das pessoas que refletem nos animais. Nós não tratamos de animais. Quanto eu digo isso para os alunos da faculdade que eu dou aula do primeiro semestre, que normalmente eu pego, vocês escolheram tratar de animais? Esqueçam, vocês não tratarão de animais só, vocês tratarão de pessoas também, o tempo todo. Eu até brinco, falo, o cachorro não vem com o cartão de crédito e a senha na boca. Atrás dele vem um indivíduo muito complexo, que nós não sabemos lidar. Então, pessoal, por que fazer eutanásia? Eu comecei invertendo a pergunta, né? Por que fazer? É óbvio, pessoal, que eu não vivo num país de Alice. Eu sei que há muitos animais abandonados, animais com sofrimentos atrozes, e muitas vezes esses animais, até eu sou favorável a fazer eutanásia porque eles não têm condições nenhuma, não têm tutores, eles estão jogados, sem cuidados, e aí diante de um grande sofrimento, e eu até exemplifico, às vezes um tumor ósseo, às vezes um atropelamento que é extremamente agressivo, que destrói todo o corpo do animal, que o deixa paralisado. Eu entendo casos de exceção. Só que os casos de exceção são, como o próprio nome diz, exceção. Não é a realidade. Muitas vezes os tutores, com condições financeiras, né, eles não querem mais o animal naquele estado. E aquele animal está naquele estado para ensinar para o tutor algo que, se ele fizer a eutanásia, ele vai deixar de aprender. Às vezes é uma lição que ele precisa. E muito facilmente entre aspas, porque é um sofrimento, é que o veterinário não sente esse sofrimento. Né? Nessa hora ele se traveste ele coloca a capa do super-homem e ele faz a eutanásia no cachorro, às vezes que ele tratou 2, 3 anos de câncer, como se fosse tranquilo. Não, não é tranquilo. Ele sofre com isso. Mas ele não entende isso ainda, muitos deles, né? Então, pessoal, eu entendo que a gente precisa discutir sobre eutanásia. Eu vou mais longe.
eu acho que a gente não tem que fazer eutanásia na grande maioria dos casos. Eu trabalho com constelação familiar, quem me conhece sabe hoje eu me debruço muito, é o que eu mais faço, é estudar essa técnica, e eu ensino muito isso para os alunos. Inclusive eu estou com uma turma de quinta-feira, que eu comecei semana passada, que tiveram 2 casos muito interessantes, né? A gente deve trabalhar o desapego do tutor para com o animal e o desapego do animal para com o tutor. Na medida que a gente trabalha isso terapeuticamente, a gente promove um desenlace, um desencarne, um final de ciclo, uma morte, seja o nome que você quiser, de uma forma mais favorável. Ninguém merece sofrer, pessoal. Ninguém. Nenhum humano, nenhum não humano. Todos nós temos o direito de passar por uma passagem, por uma morte mais liberta, com menos dor, menos agonia, menos sofrimento. Por que a gente não olha em direção a isso? Por que simplesmente abreviar com uma medicação que vai trazer danos para o animal e do ponto de vista, até agora, eu faço uma extrapolação para o plano metafísico, vai fazer um mal grande para o médico veterinário e vai fazer um mal grande para o tutor, que vai levar isso para o resto da vida. Eu atendo terapeuticamente no consultório, como analista, pessoas de 50 a 60 anos, que fizeram a eutanásia há 30, até hoje não esquecem. Não conseguem dar um lugar para esse animal que faleceu dessa forma no coração. É uma dor, é uma ferida que sangra. Está errado. Precisamos modificar isso. Quando o indivíduo, o animal, vem a falecer de uma forma tranquila, de uma forma em que a pessoa fez tudo pelo animal e ele não resistiu, dá um conforto muito grande para esse tutor. E tem mais. Para quem gosta das constelações familiares e da visão sistêmica, eu vou dizer uma coisa que é de minha autoria. Eu nunca li isso em nenhum lugar. Eu nunca vi ninguém falar isso, mas é o que eu sinto e para mim é uma verdade. Quando nós eutanasiamos um animal, nós participamos de um fenômeno chamado exclusão. Nós estamos excluindo o indivíduo da família. E essa exclusão, segundo Bert Hellinger, não em relação à eutanásia, que ele nunca falou disso, né? Mas ele fala das exclusões. É eu que estou linkando a eutanásia com a exclusão. E quando a gente faz essa exclusão, a gente puxa, especialmente para gerações que vêm depois, pessoas que se sentirão excluídas também. Ou seja, dentro da visão sistêmica, é como se a gente tivesse numa planilha de Excel em que tivesse que zerar, a empresa tivesse que zerar os números. É um exemplo grosseiro, mas é o que minha inteligência consegue visualizar. Tem que zerar. Então, se cometer uma atitude de exclusão, para zerar, virá no futuro uma pessoa no sistema familiar onde estava esse animal, excluído, que se sente excluído. E as exclusões são pagas com doenças, muitas vezes. Então, dentro da visão sistêmica, essa é a minha opinião em relação à eutanásia. A eutanásia é dolorosa para o veterinário, embora ele não saiba. E é uma das responsáveis pela depressão que ele sente, pela ansiedade que ele sente e pelo insucesso que muitas vezes ele sente, até ligado à culpa. É ruim para o tutor, fica um buraco. O animal simplesmente desaparece. É difícil para esse tutor fazer o luto de quem ele tanto amava, que tinha um amor incondicional por ele, e ele eutanasiou. Ele não fecha esse luto e essa ferida sangra. E é ruim para o animal, que muitas vezes não está naquela condição à toa. O animal também está evoluindo. O sofrimento do animal também lhe será benéfico. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, muito pelo contrário. Se assim fosse, eu não estaria utilizando uma técnica que faria com que o animal fizesse a sua passagem, né, para um mundo paralelo, pode se chamar de um mundo espiritual, como queiram, de uma forma mais simplificada e mais abreviada. Então, eu acho que cabe a gente, cabe a todos nós, como sociedade,
veterinários, terapeutas, tutores, né, as entidades de classe, questionarem, discutirem sobre eutanásia. Né? Já não é sem tempo da gente discutir uma série de coisas na nossa sociedade. Século XXI, estamos no meio de 2020, inclusive com essa própria pandemia, que nos está trazendo a oportunidade de questionamentos ligados a tudo. Por que não incluir nesses questionamentos também a eutanásia, especialmente a classe veterinária? Né? Eu acho que os veterinários precisam olhar para isso e não sair fazendo, porque a faculdade, né, não prepara o aluno para tratar o seu tutor, não prepara o aluno para tratar o próprio aluno e o próprio futuro médico veterinário. A faculdade ensina essas técnicas e solta o cristão no mundo. Só que depois terão consequências que ela não entende que a formação desse indivíduo foi falha. Não foi humana. E foi técnica, muito técnica. Pessoal, o que eu tinha para falar, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que cabe aí uma discussão bem legal. Eu citei as constelações familiares, eu citei, Bert Hellinger, e eu acho que quem tiver interesse em conhecer essa técnica, nós temos um curso. Esse curso ele é online, infelizmente. Eu tinha o curso presencial, mas foi transformado em online porque a gente não pode se encontrar. E é um curso que ocorre, nós temos turmas às segundas, às terças que estão lotadas. Nós temos turma agora na quinta-feira, que inclusive eu estou concluindo a turma nessa semana. Então quem tiver interesse de conhecer essa visão sistêmica, por favor, entre em contato comigo. As aulas são, ainda que online, elas são através de videoconferências, onde você tem aula com o professor na sala virtual, que sou eu sou professor e coordenador do curso, onde a gente discute os casos reais, apesar de eu passar toda a teoria de Bert Hellinger sobre as constelações, nós lidamos com um olhar mais para as constelações e o sofrimento do animal, embora o sofrimento do animal, como eu expliquei para vocês, está ligado ao sofrimento humano completamente. Então são aulas todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas, e é um curso maravilhoso, é transformador, até porque ele tem 3 bases. A gente trata do aluno, a gente ensina a técnica de Bert Hellinger, eu coloco toda a minha expertise na constelação veterinária e ainda nós fazemos monitoria de casos. Os casos clínicos que os colegas veterinários ou que os terapeutas atendem, eles são passados para que a gente possa aprender e discutir. Inclusive, né? Quem mais aprende nessa história sou eu. É ensinando que a gente aprende mesmo, né? Então, pessoal, quem tiver interesse, entra em contato através do meu WhatsApp, 0 operadora 11 99639 0089 99639 0089. Para aquelas pessoas que fizerem eutanásia nos seus animais, eliminar toda a culpa. Vocês fizeram aquilo que na época foi lhe indicado, que a consciência mandou. Durante os meus 23 anos eu também fiz as minhas eutanásias e a gente não olha para falhas, não olha para erros, porque ninguém erra. A gente só faz aquilo que pode naquele momento da nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse em conhecer as constelações familiares, essa nova visão, século XXI, um novo paradigma, entre em contato comigo. 0 operadora 11 99639 0089. 99639 0089. Muita gratidão a todos os ouvintes da Rádio Mundial, do programa Saúde Animal. Semana que vem, quinta-feira, estaremos novamente aqui na Rádio Mundial com todos vocês. Sábado agora eu tenho também um outro horário na rádio, né, que às vezes é sábado, às vezes é domingo. Sábado às 13h30 eu estarei também na Rádio Mundial com o nosso programa. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.